Se você precisa de um socorro do Senhor, você veio para adorar, mas acima de tudo você precisa que a mão do Senhor socorra a sua vida, se mova sobre a sua casa, sobre a sua vida. A palavra do Senhor nos diz em Isaías que a partir do momento que nós começamos, esperamos que o Senhor trabalhe, Ele já começa a trabalhar na nossa vida. Se você saiu da sua casa e disse: eu vou essa noite na igreja, eu quero que o Senhor me abençoe, quero que o Senhor me ajude, quero que a mão do Senhor comece um trabalho, eu quero te dizer que você já está tendo a ajuda do Senhor a partir de agora. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos, Senhor, por cada pessoa que busca uma cura. A Tua palavra nos diz que verdadeiramente o Senhor levou sobre si sobre o Senhor as nossas enfermidades. Então, Pai, nós cremos no poder do Teu nome, que se nessa noite alguém está aqui e precisa ser curado, que a cura do Senhor já comece a ser liberada sobre a vida dele agora. É importante que você creia, meu irmão. Se você quer ser curado, diga: eu creio, Senhor, que o Senhor está me curando. Eu creio que o sacrifício na cruz não foi em vão. Ele libera a favor, Ele alcança a minha vida nessa hora. Pai, em nome de Jesus, nós oramos também para aqueles que precisam do Senhor na área das finanças. Pai, nós sabemos que a palavra do Senhor nos diz que o Senhor ajudou reis, o Senhor ajudou homens humildes, homens grandes. A palavra do Senhor nos diz que não há limites para aquilo que o Senhor pode fazer. Vai mais longe ainda dizendo que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera dentro de nós. Eu quero dizer, meu irmão, que o poder que move a mão de Deus é a sua fé no Senhor. Que nessa noite você comece a orar a Ele. Abra sua boca nessa noite, querido, e comece a liberar a Ele aquilo que você precisa, suas demandas. A palavra do Senhor diz assim: clama a mim, chama por mim, e eu te responderei. E a palavra também diz que a boca fala do que está cheio o seu coração. E nessa hora você pode liberar palavras dizendo: Senhor, nessa noite que eu estou debaixo do teto do Senhor, nessa noite que eu entrei nas portas do Senhor, eu desejo muito, eu quero muito ser socorrido, Pai. Eu quero ser tocado, ser curado. Espírito Santo, o Senhor que está na terra, nós entendemos muito bem. A Tua palavra nos diz que Jesus, Ele ofereceu em sacrifício a nós, Pai. Ele habita com o Pai no céu, mas o Espírito de Deus está na terra, e Ele age, Pai, Ele socorre, Ele aconselha e cura. Espírito Santo, seja bem-vindo nessa noite. Você pode dizer: Espírito Santo, seja bem-vindo nessa noite, seja bem-vindo neste lugar, e seja bem-vindo no território da minha vida. Você pode aplaudir ao Senhor, amém, irmão? Glória a Deus. Quero ver com você, amém, irmão? Quero ver com você uma palavra. Quero que você abra a palavra do Senhor aí. A minha está aqui no celular. Hoje está muito moderno, né, meu irmão? Então, tenho aqui a palavra do Senhor. Deus abençoe os irmãos de casa. Está aqui, os irmãos de casa estão aqui embaixo, né? Deus abençoe os irmãos de casa. A palavra do Senhor diz assim, Filipenses 4,19, amém, irmão? Filipenses 4,19 diz assim: isso é bom demais você entender. Se você hoje precisa de alguma coisa de Deus, quero que você compreenda isso. O meu Deus, veja lá, meu irmão, deixa eu ver se está assim aqui. Glória a Deus. Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Amém, irmão? Presta bem atenção. O meu Deus, você sabe que o Senhor é dono de todas as coisas. O meu Deus, segundo o seu poder e riqueza, suprirá, não é algumas coisas, não, meu irmão. Por isso que é legal a gente ficar alegre na presença do Senhor. Diz assim, ó: o meu Deus suprirá todas as suas necessidades em glória. Quer dizer, você está pensando que Deus vai fazer alguma coisa, Ele vai fazer além, amém, irmão? E por que Ele vai fazer? Por causa de Jesus, amém? Pelo sacrifício da cruz. Então nessa hora, eu quero convidar você a adorar o Senhor comigo. Eu ia dar uma pisada no pedal de voz para mim, glória a Deus. E vamos adorar o Senhor, amém, irmão? A palavra do Senhor diz assim, que nós devemos adorar com alegria o Senhor. Trouxe suas mãos, ajuda aí. Quero te ver.
noite. Fala assim: Senhor, quero tanto ser tocado, Jesus. Quero ser toque. Será que o Senhor me toca nessa noite? Quero que o Senhor toque o meu coração. Se o teu coração veio pesado aqui, meu irmão, Deus vai tocar e levar embora essas falhas. Se você veio pesado, talvez você venha cheio de preocupações. Eu quero te dizer, o Espírito Santo começou a falar conosco desde o começo desse culto. E ele disse: se você precisa de algum favor de Deus hoje, creia que você nessa noite não veio à toa, não. Você veio, mas você vai levar lá para casa uma grande bênção. Se você veio doente, você vai sair daqui curado, amém, irmão? Se tem um problema que deixou você, se você deixou um problema na tua casa, irmão, eu quero que você acredite que a mão poderosa de Deus já começou a trabalhar. E essa semana, preste atenção, nós estamos começando o final de semana, mas segunda-feira, quando você retomar suas coisas, preste atenção, quando você pensar em resolver o problema não vai estar resolvido. Amém, irmão? Porque Deus está recebendo tua adoração agora. Deus está recebendo teu louvor, querido. Então vamos cantar com alegria para Ele? Abre os olhos. Abra os olhos do meu coração. Abre os olhos. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver.
palavras alcançaram a sua vida, e algumas situações estremeceram a sua casa, a sua saúde, mas eu quero dizer que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. E se você ama o Senhor, pode ter certeza, meu irmão, Deus está trabalhando na sua vida. Deus está mexendo na tua casa. Deus está mexendo no território da tua família. Deus está trabalhando. E quando alguém trabalha, meu irmão, faz barulho. Quando alguém trabalha, quando o dentista, por exemplo, está trabalhando, algumas vezes dói, mas ele está curando algumas coisas. Deixa Deus trabalhar, amém, irmão? Você pode dizer isso? Diz assim: Senhor, pode trabalhar na minha vida. Você crê no amor de Jesus, amém, irmão? A ponto de dizer: Deus pode trabalhar na minha vida, Senhor. Eu entrego nessa hora, eu me rendo, Senhor, ao Senhor. Trabalha, Senhor. Faz aquilo que é necessário. Porque a palavra do Senhor nos diz, meu irmão, que o homem pode fazer plano, que o coração do homem pode fazer plano, mas a resposta certa sempre vem do Senhor. Vamos dizer, fazer essa oração, diga mais uma vez, ó. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim. Com vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em mim. Diga: vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim. Faz teu querer, faz teu querer, faz teu querer em mim. Para terminar, diga: faz teu querer, faz teu querer em mim. Aplauda o Senhor fortemente. Glória a Deus. Teu coração, com a mão no seu coração ainda, Pai, eu te louvo por essa noite maravilhosa, Deus, que o Senhor está trabalhando na vida dos meus irmãos. Eu te louvo, Pai, por este feriado maravilhoso. Muitas pessoas estão viajando, muitas pessoas estão passeando, e os meus irmãos poderiam estar em qualquer outro lugar, mas eles desejaram hoje estar na tua presença, Senhor. E Hebreus 11 diz que o Senhor é recompensador daqueles que o buscam. E nessa noite, Pai, o Senhor vai recompensar o teu povo, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, Pai, eu oro agora pela oferta do teu povo. Nós sabemos que a oferta, pode se assentar, meu irmão, vou falando aqui e vou orando, nós estamos orando. Pai, nós sabemos que o nosso dízimo, ele não é uma troca, o nosso dízimo não é um negócio, o nosso dízimo não é uma barganha, o nosso dízimo é uma declaração, que nós dizemos todos os meses: Pai, eu sei que até aqui nos ajudou o Senhor. Te louvamos porque o Senhor tem nos dado força para trabalhar, o Senhor tem nos dado saúde, que o Senhor abriu uma porta, o Senhor tem nos dado capacidade. Quantas pessoas, Pai, estão pelo mundo hoje desejando uma porta de emprego, sonhando, Pai, com um salário, sonhando com uma oportunidade, mas quanto a nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem sido maravilhoso para conosco. Te louvamos por todas as manhãs, irmos aos nossos trabalhos, Pai, porque quantos desejariam ter saúde para trabalhar e não a têm. Então, Pai, o nosso dízimo é a nossa declaração clara, forte, não só com as nossas palavras, mas te louvamos com a força da nossa vida, porque nós sabemos que quem é a força da nossa vida é o Senhor. Pai, nossas ofertas, a palavra do Senhor diz assim, que ninguém pode dizer o valor da oferta, mas cada um contribua segundo o que propõe no coração. E todo aquele que propõe no coração contribua com alegria, porque o Senhor ama alguém que traz, num culto racional, compreendendo que as nossas ofertas e os nossos dízimos
são reconhecimento da bondade do Senhor. Então, Pai, abençoa o salário do teu povo. Abençoa, Pai, este momento que os meus irmãos estão atravessando, que muitos, de repente, que não têm um trabalho hoje, eu profetizo, eles estão aqui. E eu profetizo, Pai, que eles serão abençoados hoje. E que o Senhor abrirá uma porta para eles. Não uma porta qualquer, mas uma porta que vai mudar radicalmente o rumo da sua vida financeira. Se você hoje está aqui, ou está em casa, e não está trabalhando, eu quero nesse momento da oferta, declarar, meu irmão, sobre a tua vida, uma porta se abrindo, que vai transformar radicalmente a história da sua vida financeira, em nome de Jesus. Irmão, gostaria de convidar os irmãos para vir ofertar ao Senhor nesse momento, amém? Vir ofertar ao Senhor com alegria. Hoje nós estamos no feriado, muitas pessoas estão viajando, mas eu louvo a Deus, tem aqui uma quantidade abençoada. Nós tivemos aí todos esses dias maravilhosos de cultos. Nós vamos receber uma palavra, amém, irmão? Nós vamos receber uma palavra hoje. Hoje quem vai pregar é o nosso irmão Eliezer. Mas eu gostaria muito que você prestasse atenção, porque Deus vai falar algo importante com você, amém, irmão? Fala assim, ó, Deus, fala assim, hoje, fala comigo, irmão, com animação, hoje Deus vai falar comigo, amém, irmão? Presta bem atenção, porque você sabe que a palavra de Deus diz assim, o Eliezer já pode ir se aproximando aqui. A palavra do Senhor diz que nós somos livres. Nós já vamos orar, viu, irmã Cleusa? Somos livres, perdão, irmã Cleusa, está meio bagunçadinho hoje, a gente está meio... nós somos livres, somos abençoados pela palavra que o Senhor tem falado conosco, amém, irmão? Então, nessa hora, Pai, eu abençoo os dízimos e ofertas aí, senão, os nossos irmãos de casa que vão contribuir também com o Pix, o Senhor abençoe grandemente eles, nossos irmãos de São Paulo, de Campinas, que muitas vezes estão abençoando esse ministério, que o Senhor os prospere grandemente, e que o Senhor abençoe o nosso irmão Eliezer pela essa palavra tão maravilhosa, Pai, que vai vir encher o coração do seu povo de esperança, porque eu tenho certeza que a palavra que virá hoje vai dizer aquilo que nós temos ouvido sempre, que não devemos ter medo, devemos confiar no amor do Senhor, que nos sustenta e nos abençoe em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor. Deus abençoe Eliezer. Amém, Eliezer? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Boa noite para os irmãos, que a paz seja com todos vocês. Estão felizes com o Senhor, irmão? Amém. Vocês estão com frio? Não? Estão não? Oh, glória. Amém? O Senhor é tão bom conosco, que nos concede esse privilégio, né? De poder estar na sua casa, louvando a Ele, glorificando o nome dEle. E Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu para nós. Amém? Querido, nesse momento eu gostaria que você abrisse suas Bíblias, ou a sua Bíblia, né? Em João, capítulo 2, nós vamos trabalhar aí, vamos entender a palavra de Deus, do verso 1 a 11. Amém? Glória a Deus. Uma passagem muito conhecida, né? No qual eu até relutei por mim mesmo hoje, não pregar essa palavra. Eu relutei comigo de não pregar essa palavra. Eu levantei hoje por volta de 6:30 da manhã, preparei o meu café, sentei na minha mesa, e fui estudar um pouquinho. Estudei outros textos, estudei outras palavras, estudei um texto um pouco mais complexo, mas o Senhor queria essa. E meu coração todo o tempo relutando, tá, irmãos? Contra essa palavra. Eu queria pregar outra coisa aqui. Mas o Espírito Santo de Deus quer que seja essa, né? Então, assim, eu fui, voltei. Para os irmãos terem uma ideia, eu separei até outro esboço, fiz outro esboço, que está aqui, que é de outra palavra. Mas o Senhor quer que pregue essa. Uma palavra muito conhecida dos irmãos,
Inclusive, no final de semana que passei, eu estive num casamento e pregava sobre essa palavra. Dava menção sobre ela. E no momento que essa palavra era ministrada, ela também ardia no meu coração, de uma forma um pouco diferente, né? Então Deus quer falar conosco hoje, amados, dentro desse texto, que fala sobre Jesus, sobre o primeiro milagre de Jesus, estando em um casamento, né, no anseio de uma festa. Os irmãos já conseguiram identificar que eu amo festa. Eu gosto de festa. Aonde eu estou, eu gosto de festa. E eu sempre converso com meus irmãos, os mais próximos, até os mais distantes que me conhecem, sabem que eu gosto de festa, né? E eu converso sempre na minha família, até meus irmãos já têm eu como referência. Lá vem a bagunça chegou, né? Aonde eu chego, o barulho toma conta. E para os irmãos terem uma ideia, Jesus também, né? Aonde Jesus chegava, o que acontecia, amado? Havia um mover dali. Havia mover de milagres. Havia mover de maravilhas. A palavra de Deus era pregada. E Jesus não conseguia sair de nenhum lugar para outro sem que ao menos algumas pessoas o acompanhassem. Jesus não conseguia ser uma pessoa invisível. Jesus não conseguia ser um 007. Não tinha como ele ir pela tangente. Aonde ele estava, ele era notado. E interessante, amados, quando fomos criados pela mão de Deus, nós fomos criados imagem e semelhança. Correto? Então, onde quer que nós estejamos, que o Senhor apareça em nós. Através das nossas vidas, através das nossas atitudes, na maneira de viver, de caminhar e de falar. Amém? Glória a Deus, você está entendendo? Vocês não vão dormir não, né? Vocês não vão dormir não, né? Glória a Deus. Amém? Então assim, queridos, Jesus, ele sempre estava, e onde ele estava, ele fazia a diferença. Então, o Senhor nos chama essa noite para sermos a diferença. Para causarmos a diferença, no bom sentido do texto e da palavra. Amém, querido? Crente não causa negativamente. Crente deixa boa impressão, de boa conduta, de boas maneiras de viver, de boas maneiras de falar, e isso não é fácil. Não é fácil. Não é verdade? Então aqui, o que eu quero também mostrar para os irmãos nesse texto, que Jesus, ele não pode simplesmente ser nosso convidado de casa. É muito interessante, eu trabalho com pessoas, eu faço entrevista com pessoas, eu converso com muita gente durante o dia, e eu sempre deixo escapar, né? Que eu sou um professante da palavra do Senhor. Eu sempre deixo escapar, e quando eu não deixo escapar, no meu jeito de falar, a pessoa pergunta, você é cristão? Eu falo, eu sou cristão. Né? E sempre nas minhas conversas, nas minhas pesquisas, às vezes eu entrevistando pessoas, você pergunta para a pessoa, qual a sua religião? Irmãos, por incrível que pareça, sabe qual é a maior religião? A cristã. A gospel, a evangélica. Mas a atitude das pessoas não condiz. Então assim, Jesus, o que está acontecendo? Jesus, ele está sendo apenas convidado.
na vida das pessoas dentro desse texto. Vamos ler um pouquinho esse texto para os irmãos estarem um pouco mais, embora é um texto muito conhecido, mas possa ser que aqui alguém nunca tenha ouvido. Amém? Capítulo 2 de João, verso 1 ao 11. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, tá? Não precisa se preocupar aí, tá bom? Os irmãos podem ouvir, né? Se quiser acompanhar aí na sua Bíblia, e vai ouvindo aí, que aqui eu acho que está um pouco bem mais simples, eu gosto dessa versão aqui, tá, querido? No terceiro dia foi realizado um casamento no povoado de Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados para o casamento. Durante a festa, o vinho acabou. A mãe de Jesus veio a ele e disse: eles não têm mais vinho. Mulher, que eu tenho com você? Disse Jesus. Ainda não chegou a minha hora. Todavia a mãe de Jesus disse aos empregados: façam tudo o que ele disser a vocês. Havia ali 6 talhas de pedra. Elas eram utilizadas na cerimônia de purificação. E em cada uma cabia de 80 a 120 litros de vinho. Tinha vinho, hein, querido? Amém? Então Jesus disse aos empregados: encham as talhas de água. Enquanto isso foi feito, ele disse: tirem um pouco e leve para o mestre de cerimônias. E eles levaram. Quando o mestre de cerimônias experimentou a água, que tinha sido transformada em vinho, não sabendo de onde vinha, embora os empregados soubessem, chamou o noivo e disse: o Senhor é diferente de todos os outros. Geralmente o dono da festa serve primeiro o vinho melhor, e depois o vinho melhor. Enquanto todo mundo está satisfeito e não se importa mais, o vinho inferior é servido. Mas o Senhor guardou o melhor para o fim da festa. Esse milagre de Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus realizou. E realizou a sua glória, e aos seus discípulos creram nele. Olha para os irmãos ver que interessante. Nesse momento, Jesus ainda não tinha realizado nenhum milagre. Certo? Então ele tinha ali separado alguns discípulos para andar com ele. Certo? E Jesus também, segundo alguns estudos, esse milagre aconteceu dentro de uma cozinha. Ele não aconteceu no lugar público. Ele não aconteceu onde todo mundo via. É isso que Deus quer fazer com você hoje. Ele quer causar um milagre de dentro para fora. Aí onde só você conhece. Tá bom? Dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro da sua vida social. O Senhor quer operar milagres hoje aqui. E pode ser que esse seja o primeiro milagre na sua vida. Amém, querido? Então ali estavam os discípulos deles. E os discípulos até então estavam crendo, entre aspas, porque depois o versículo enfatiza, o último versículo, dizendo que após isso, os discípulos creram nele. Que ele era o Filho de Deus. Até então eles estavam andando com Jesus de companhia. Então, não tinha nada nítido ainda que ele era Deus, que ele era diferente. Então, nesse momento que Jesus opera esse milagre, acontece toda a virada na vida dessa família que estava aqui, tá? Os irmãos têm uma ideia, o que eu digo aqui hoje, para que Jesus não seja somente o convidado. Por quê? Muitas das vezes você pergunta assim: você é crente? Não, Jesus está no nosso lar. Será que isso é suficiente, querido? Ou vai muito mais além? Ele é ouvido dentro da sua casa? Quando Jesus fala para você, ele é ouvido? As vontades dele é obedecida na sua vida? Ou Jesus é apenas um amuleto?
Ou é apenas um emblema da quadrangular na sua vida? Querido, aqui Jesus era só o convidado. Ele era só o convidado. E quando as coisas iam acontecendo no casamento, ele estava só observando. Jesus tem observado a sua vida, querido. Mas ele ainda é só um convidado. A sua vida vai tomando rumos e ele ainda é só um convidado. E ele ainda só faz parte dos convidados. Ele ainda só faz parte do Salmo 91, na Bíblia aberta, em cima da estante. Ele ainda é somente um versículo escrito colado no carro. Ele ainda somente é uma camiseta escrito 21 dias de jejum da vitória. Ele somente é aquele louvor bonito que você está acostumado a escutar todo dia. Mas na grande verdade você acorda e não fala com ele. Na grande verdade, quando ele fala com você, você não obedece. Na grande verdade, você toma atitudes precipitadas, por puras emoções. E crente, cristão, não toma atitude precipitada. Cristão não toma qualquer atitude sem antes prestar de dentro para fora um culto racional, com inteligência. Eu sempre digo que cristão é super inteligente. Super inteligente. É um camarada de pegada. É um camarada que, como toma atitude, ele toma atitudes inteligentes. Porque ele já está respaldado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Toda a honra seja dada a Ele nesse momento. E qual que era o risco que tinha acontecido com essa família? Quando a Bíblia enfatiza vinho, ela fala sobre alegria. Então, trazendo para o dia de hoje, como está o termômetro da alegria na sua vida? Como está, querido? E para ser alegre, tem muitos fatores que estão associados à alegria. E muitos deles não têm nada a ver com coisas. Eu falo para vocês, querido, que nos últimos anos eu tenho aprendido. Eu sou filho de crente, nascido na igreja, criado na igreja, fui lavado, remido, centrifugado, escovado, pendurado no varal do sangue de Cristo. Só que nem isso me faz o melhor crente. Se eu não entender todo dia sobre as minhas lutas diárias e sobre quem é meu Deus, quem de verdade manda na minha vida. Porque é bem assim, querido. Ser cristão é ser pau mandado. O português correto, para vocês entenderem, para nós entendermos aqui, é o famoso pau mandado. E você imagina, ser mandado por mais alguém do que Deus, que criou os céus e a terra, conhece o seu DNA, conhece o seu sangue, conhece o seu passado, conhece o seu presente e sabe do seu futuro, querido, eu acho que você está bem respaldado aí. Não é? Então assim, quando acaba a alegria, quando acaba o vinho, a mãe de Jesus era uma pessoa super observadora, porque ela era convidada também. Ela era uma convidada. Ela simplesmente falou assim: ô Jesus, eu acho que ele deve ter uma reação bem assim. O que foi? Oh, deixa eu conversar em paz aqui com meus amigos, não é? Deixa eu conversar aqui tranquilamente. Oh, de novo, o que foi? Filho, ela deve ter se dirigido dessa forma. Se você tem um filho que ele tem poder, filho, oi, o vinho aqui acabou. O que eu tenho a ver com isso? Não é? Mais ou menos o que Jesus fala aí. Eu tenho a ver com isso. Mas, querido, Jesus também era observador.
A hora que ele viu que acabou o vinho, quem aqui já promoveu festa? Querido, quando acaba alguma coisa da fé, principalmente quem já casou aqui, quem teve festa de casamento? Festa de casamento é tudo planejado. A pessoa acaba a comida? Acaba a bebida? É uma vergonha, irmãos. Alguém aqui já foi num casamento e comeu alguma coisa que não gostou? E olha que detalhe. Além de você não gostar, você não conseguiu ficar com a língua dentro da boca. Você falou para alguém: eu não gostei disso aqui. Ah, isso aqui estava azedo. Nossa, isso aqui é refrigereco. É ou não é? Confesso pecado e deixe e alcance misericórdia nessa noite. Querido, festa de casamento, a maioria das pessoas se procuram promover um status ali. Quando você chega numa festa de casamento, que lugar lindo que essa pessoa escolheu para casar. Nossa, olha os padrinhos, que lindos. Olha os convidados, que estica. Não é? Aliás, até você, eu vejo, irmão, para ir no casamento, as mulheres vai tudo para o cabeleireiro, os homens dão uma parada na barba, né? Passa até lápis no contorno da barba para ficar a barba marcante e bonitinha. As mulheres passam rímel, passam batom, põem a roupa mais bonita, passa o perfume mais cheiroso, não é? Porque você chega na festa do casamento, embora você sabe que a bola da vez é a noiva, mas também você não quer ficar por baixo. Você quer estar bonito. Aí chega lá, querido, a gente já vai meio que programado para fazer o quê? Avaliar. Aí que mora o X desse texto. O quanto você tem avaliado a sua vida dentro desse contexto? O quanto você avalia que você precisa de Jesus? Você imagina lá no casamento, acabou a bebida. Meu Deus, não tem mais nada para servir. Os convidados querendo tudo beber, porque lá o casamento não era de um dia, era de 7. E aí? Aqui no contexto geral acabou a alegria na sua casa. Acabou a alegria da sua vida. Os filhos não têm roupa mais para vestir. O carro não tem mais gasolina para colocar. Acabou o dinheiro. Acabou a saúde. A enfermidade está passando por ali. E você não vê solução. Os filhos precisando ir para a faculdade. Você não tem um tostão furado para bancar. Os filhos têm que ralar no Fiesp. Ô, glória. Né? Querido, acabou a alegria. Pensa aí, você está sofrendo com isso? A morte passou na sua casa, levou alguém. O que ficou para você? Aí eu falo, querido, é só Deus. Só Deus, ele entra aqui, ó. Acabou o vinho da festa. Vou lá em Jesus. Jesus opera o milagre. Aí, querido, é a hora da virada. Jesus faz o melhor. Jesus oferece o melhor. Agora aqui, você está aqui hoje, precisando do melhor de Deus. A palavra não vai entrar com tudo na sua vida só de você escutar. Você tem que praticar a palavra. Houve uma ação para a multiplicação aqui. Para o milagre acontecer, alguém teve que encher as talhas. Alguém teve que se mexer. Alguém teve que ir lá falar para Jesus. Jesus teve que entrar na cozinha. Teve que orar em cima das talhas. E por último,
abrir a torneira. E o milagre está ali. Sabe o que tem acontecido conosco, amados? Você fala assim, nossa, mês que vem tem um boleto para pagar, não tem dinheiro. Ô Jesus, me dá a solução. Mas olha, o olho humano não tem solução. E fica com essa não tem solução. Foi bem interessante, querido, no dia que eu fui no casamento agora, sábado, queimou um farol do meu carro. E para sair na rodovia, os irmãos sabem, aí, os motoristas, que se você sair com o farol apagado, você já toma logo de primeira, né? Sem choro. Aí eu tinha até perguntado para o pastor, você está em São Carlos? Não estou, também não falei nada. Só que eu fiz uma compra na sexta-feira, falei assim, até amanhã chega, na quinta. Falei, até sábado chega. Mas aí ficava aquela dúvida, e aí, agora eu vou em São Carlos, compro a lâmpada ou espero a lâmpada? Compro a lâmpada ou espero a lâmpada? Vou buscar a lâmpada ou espero a lâmpada? Aí eu falei assim, eu fui audacioso, querido. Falei assim, não, eu vou crer em Deus que essa lâmpada vai chegar. Querido, são pequenos detalhes que Deus mostra para você que Ele pode fazer muito mais. Falei, não, vou esperar essa lâmpada. Eu mandei o carro para lavar, falei, vou esperar essa lâmpada, levei a minha esposa no cabeleireiro, falei, vou esperar essa lâmpada chegar. Só que toda hora, legal, mãe, a lâmpada chegou? Que ia chegar lá com a minha mãe, a lâmpada chegou? Ela já estava perguntando, filho, você quer o gênio da lâmpada? Você está preocupado com essa lâmpada, né? Você quer o gênio da lâmpada? Falei, não, eu quero o milagre. Falei, não, vai chegar. Querido, terminei de fazer minhas coisas lá, meu pai me ligou, a lâmpada chegou. Querido, foi trabalho de trocar a lâmpada, tomar banho, montar no carro e ir para a festa. Aí lá no meu banho, Deus falava assim comigo, filho, já fiz tanta coisa para você, você vai duvidar de uma lampadinha? Eu posso fazer muito mais. Experimente mais de mim. Experimente muito mais do que eu ainda posso fazer. Embora, querido, eu sou o tipo de cristão que eu já sou grato só por estar vivo. Tá? Eu era muito apegado em vida financeira, em querer crescer financeiramente. Não que eu não seria ingrato se isso acontecesse. Mas em toda a minha vida, na minha juventude, mocidade, eu sempre quis ter mais, insaciavelmente. Aí a vida vai passando, você vai experimentando um pouco daquilo que Jesus quer de nós. E se for para você viver inteiramente só para trabalho, você não consegue viver para Cristo de uma forma separada. Então assim, o que eu procuro viver hoje, amados? Eu procuro viver os milagres de Deus todo dia. Se existe algo no meu trabalho que precisa acontecer e eu sei que as minhas forças não dá, eu oro. Se existe alguma coisa na minha casa que falta e eu preciso acontecer, eu oro. Esse jejum, queridos, a pessoa me perguntou esses dias, uma pergunta-chave. Eu vou perguntar para os irmãos, por que você está fazendo jejum de 21 dias? Para quê? Qual é o intuito disso aí que vocês estão fazendo? Qual é o intuito, irmão, de você fazer jejum? O que você está tentando mudar aí? O que você quer com isso? Tem propósito? Você quer um milagre? Em que área? Aonde? Como? Quando? Querido, quando você entra em algo com Deus, entra para valer, com propósito. Queridos, nós somos a geração que mais experimenta de milagres. Você está vivo, você passou por uma pandemia. E esses dias eu fui obrigado até a discordar de um certo cristão de uma certa igreja, que ele falou assim, rapaz, não sei na sua igreja, mas na minha os crentes não aparecem mais na igreja. Os crentes só querem live. Falei, diferente da minha. Glória a Deus.
Deus tem feito algo em nosso meio, querido. Não sei se você tem observado. Você tem observado o que Deus tem feito em nosso meio? As maravilhas que Ele tem feito? Eu não participo do relatório da igreja, mas eu tenho certeza que nos últimos anos os números têm dobrado, triplicado. E a hora que chegar a hora da gente ir para frente, não vai ter espaço. Amém? Glória a Deus. E tira a pina, irmão, será do Senhor Jesus. Glória a Deus. Mas para isso, o que precisa? Joelho no chão, entrega, disposição. Quando a mãe de Jesus vai até ele, ela simplesmente fala uma palavra para os empregados, e que essa palavra entre no seu coração agora. Ela diz assim: faça tudo o que ele disser. Querido, você quer viver uma vida diferente? Você quer viver uma transformação? Você quer viver o novo de Deus? Primeiro, tenha uma vida de oração, para o inimigo não te enganar. Segundo, dê ouvido ao Espírito Santo. Terceiro, faça tudo o que ele te disser. E eu vou falar para você, quando ele disser, seu coração terá paz. Se teve dúvida, ora mais um pouco. Amém? Então, se ele falar para você, enche as talhas, porque o milagre vai acontecer. Queridos, a nossa vida tem que ser uma vida de movimentação. Quando eu digo que eu falo que eu gosto de festa, eu digo assim, ó, nós vamos ter uma festa agora, no próximo final de semana. E eu disse para os irmãos aqui, não sei se todos se recordam, qual é o propósito dessa festa. Qual é o propósito de se fazer um almoço aqui no domingo? Claro, a comunhão entre os irmãos é muito importante. Mas qual é o propósito dessa festa? Qual é a imagem que tem que aparecer? Qual é a figura que tem que aparecer? O nosso Deus, irmãos, os milagres que Ele tem feito em nossas vidas. Você consegue contar para alguém o que Deus tem feito em sua vida? Você consegue conversar com alguém falando das maravilhas que Deus fez na sua vida? Paulo fazia isso, querido. Paulo contava sobre a vida dele para as pessoas, o que Deus tinha feito na vida dele. Pregar a palavra, catar um texto, ministrar, falar sobre a palavra de Deus, é lindo, é bom, mas o que Deus tem feito dentro da sua vida? Querido, você às vezes pode falar assim, eu não tenho o dom de subir ali e ministrar, mas você tem o dom de mostrar aquilo que Deus tem feito por você, ou Ele não tem feito nada? Se Ele não tem feito nada em sua vida, querido, é momento de você avaliar, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele ainda faz. Ele ainda faz. Ele ainda quer fazer. Ele ainda quer operar milagres. Então a nossa vida, querido, é movimentação. Então nesses dias de 4 dias de festa, que nós estamos aí num jejum, queridos, convide pessoas. Mostre o que Deus tem feito na sua vida, os milagres que Ele tem operado em você. Tem pessoas aqui no nosso meio que são verdadeiros milagres ambulantes. Eles passam pelas ruas, as pessoas falam, olha a transformação que Deus tem feito na vida daquela pessoa. Olha o que Deus tem feito na vida. Esse aí era um viciado, esse aí era um drogueiro, né? Um nóia, esse aí era isso, esse aí era aquilo, esse era um caloteiro, esse aí agora não é mais. Cantava para os bar, não canta mais. Briguento, não briga mais. Queridos, é esse tipo de atitude que nós temos que ter. E para isso, nós precisamos fazer o quê? Tudo que Ele nos disser. Tudo que Ele nos disser. E é muito simples. É através de uma vida de oração, de súplica, de busca. É movendo o coração de Deus através da oração. Amém?
A vida nossa precisa ser prática. Prática, irmãos, prática. Nós temos que avaliar as consequências, os riscos, quando a gente pensa em algo que é só nosso. Irmãos, deixe de pensar somente do seu jeito. Abra o coração para Deus. Deixa Deus agir na sua vida. Tá? Essa situação também, ela não pode ser transferida para ninguém. Irmãos, eu acho muito bonito as pessoas pedirem oração, as pessoas buscarem um clamor da igreja, as pessoas buscarem uma intercessão, buscarem a força da igreja, porque se a igreja estiver em pé, o mal não prevalece. Mas, querido, tem gente que não toma atitude. A nossa vida tem que ser de atitude. Nesse casamento, para Deus operar um milagre, alguém teve que encher as talhas. Alguém teve que fazer algo. Só vir na igreja não adianta. Você simplesmente vem encher cadeira. Você tem que ter atitude de entrega. Aleluia. Todo dia tem um devocional ali no grupo. Pega, vai lá ler, vai escutar. Escuta a pregação. Nesses últimos dias, querido, eu tenho combatido o sono do volante. Sabe como? Com pregação. Porque louvor, eu já decorei os louvores, já escutei todos. E todo dia você põe na rádio, ele repete, né? Falei, não, agora eu preciso começar a escutar algo novo. Aí eu ponho na pregação, minha mente fica lá ligada naquilo que está sendo falado para o meu coração. E por último, agora eu tenho escutado sobre a mudança de estações na minha vida. Eu tenho aproveitado de Deus para mim. Deus nos mostra através da natureza, as estações mudam. E a nossa vida também muda. Então, querido, você também tem que se aproximar de Deus. Nós somos numa sociedade corrupta. Numa sociedade que vive o pecado o momento todo, todo momento. E um mais, hein? Isso aqui que eu falei para os irmãos, que eu estive em entrevista, você pergunta qual a religião, a pessoa fala evangélica. Aí você pergunta outras coisas, irmão, não condiz com a palavra. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo, né? Não condiz com o jeito de falar, o jeito de agir. Não tem nada de cristão, querido. Foi isso que Deus pregou. Foi isso que Cristo pregou para nós. Você entendeu, querido? Querido, nós não podemos perder tempo. Não podemos perder tempo. A volta de Cristo está iminente. Os sinais já estão acontecendo. A vinda de Cristo está aí. A gente escuta que o primeiro milagre de Cristo foi numa cozinha. Ontem à noite lá em casa, nós estamos escutando um medley, uma passadinha de um louvor. E Deus fala com a gente, querido. E assim, Deus fala com a gente de uma forma muito simples. Ele nos fez para adorar Ele, para buscar a presença dEle. E quando a presença dEle é buscada, a nossa vida é preenchida. Deus é para ser adorado. Ele é para ser adorado, querido. Muita gente vem na igreja em busca de milagres, mas não enche as talhas. Você está entendendo? Para você buscar o milagre, você tem que encher as talhas. Cristo fala assim, eu quero operar um milagre na sua vida. E você quer o milagre, mas nesse meio existe uma situação. Obediência. E aquele que obedece e que conhece, o Senhor se manifesta. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quero que os irmãos se coloquem de pé nesse momento. Queridos, é uma palavra
bem simples, né? Dá para fazer um resumo em menos de 2 minutos entre faça o que Ele quiser, faça o que Ele disser para você. Se você fizer o que Ele disser para você, você terá o milagre. Aleluia. Obedeça a sua palavra. E somente Ele pode operar milagre. Nesse casamento tinha muita gente. Mas só Ele pode operar milagre. Só Ele pode operar milagre. Ô Léo, pode apagar a luz, querido, por gentileza. Na nossa vida, queridos, tem muitas pessoas que nos rodeiam. Muitas pessoas que nos dão palpite do que fazer, do que tem que ser feito. Mas ninguém pode fazer milagre. Ninguém conhece a sua vida como Ele conhece. Ninguém conhece o seu DNA como Ele conhece. Ninguém conhece você no teu quarto, no seu travesseiro, na sua cama como Ele conhece. Ninguém conhece o que somente você sabe. Ninguém te conhece como Ele. E às vezes você conta da sua vida para um amigo, para outro amigo, para um empresário, para uma mãe, para um pai, para um tio, para o irmão, para a tia, para o tio. Esquece de contar para quem realmente quer saber da sua boca. Mas Eliezer, Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele está em todo lugar, Ele sabe de tudo, faz tudo. E eu ainda tenho que falar sim, porque Ele quer ter relacionamento com você. Simplesmente você, por ter casado com a sua esposa, não faz você íntimo dela. Se você não tiver diálogo com ela. Simplesmente você ter um filho que foi gerado dentro de você, para viver dentro da mesma casa, não se faz você uma pessoa de grande significância para ele ou para ela. Se você não tiver um diálogo para saber o que está acontecendo. Deus quer saber da sua vida pela sua boca, querido. Deus quer fazer milagres, mas para isso tem que ter relacionamento. Deus, Ele não é solitário, não. Deus sabe de tudo, querido. Eu já falei aqui, Deus sabe de tudo. Promove tudo. Sabe a hora de chover, a hora de parar a chuva, a hora de vir o sol, a hora de vir o vento, a hora de vir o frio, a hora de vir calor. Querido, não seja demasiadamente como os ímpios, que não sabem qual é a vontade de Deus. Querido, se você não sabe o que fazer, não faça nada. Isso é uma frase de Spurgeon. Se você não sabe qual atitude tomar, não tome atitude. Se você não sabe o que falar, não fale nada. E para isso a Bíblia nos respalda, até nos gemidos inexprimíveis. Deus sabe o que nós queremos dizer. Quando não há mais palavra na sua boca, quando você não tem mais força para dizer nada, Deus age, porque Ele conhece aquele gemido inexprimível, Ele sabe. Querido, se aproxime de Deus nessa noite. Mude sua vida a partir de hoje. Não é às vezes através da minha pregação, não é. É Deus que vai fazer na sua vida, querido. Se você não tomar atitude, Deus não vai fazer. Deus gosta de pessoas com atitude. E eu falo para você, Deus podia ter matado o gigante Golias com um infarto, só fazer assim, ó. Golias caía na frente de Davi e estava resolvido. Não, Ele fez Davi lutar. Ele fez Davi lutar. Deus podia ter livrado Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, apagando a fornalha. Não, Ele jogou eles lá dentro, junto. Foi junto com eles dentro do fogo. Esteve com Daniel na cova de leão. Ele podia ter livrado, podia ter matado os leões ali, na entrada de Daniel, e provado para todo mundo que ele era Deus. Não, Daniel vai ficar com o leão lá dentro vivo. Querido, muitas vezes você acha que Deus tem que livrar você, né? Não, Ele quer estar com você. Ele quer mostrar uma experiência nova na sua vida. Ele quer estar com você.
Ele está com você. Muitas vezes nós esquecemos que Ele está conosco. Nós queremos tomar atitude por nós mesmos. Mas Deus não quer isso. Deus quer que nós dependemos dEle. Ele quer que nós dependemos dEle. Ele que nos fez, Ele que nos criou. Ele sabe da nossa necessidade, mas Ele quer que a gente converse, que a gente peça, experimente dEle. Amém? Vamos orar? Seu Deus e Pai, aqui está, Senhor meu Pai, o Teu povo, os Teus filhos, a Tua casa, Senhor. Cada um que está aqui, Senhor, representa a Tua casa, morada do Teu Santo Espírito. Pai querido, o Senhor conhece o coração de cada um, a necessidade de cada um. Muitos deles aqui, Pai, eu não conheço. Eu não sei o que o meu irmão tem passado. Pai querido, mas o Senhor sabe. O Senhor escolheu ele desde o ventre da mãe dele. Ou ela desde o ventre da mãe dela. E preparou o Senhor uma história de alegria, uma trajetória de mansidão, uma história no qual o Senhor está junto. Muitas das vezes, Pai, nós decidimos por nós próprios, escolhermos os nossos próprios caminhos, viver a nossa própria vida, tomando a nossa própria atitude. Pai querido, mas nesse momento, Senhor, mais uma vez, eu entrego a minha vida, Senhor, a vida dos meus irmãos, nas Tuas mãos, para que o Senhor continue aquela história que o Senhor planejou para nós. Pai, que nós sejamos, Senhor, fonte de realização do Senhor aqui nessa terra. Que possamos ser instrumento, Pai, do céu nesse lugar. Que possamos ser, sim, Pai, estrangeiros do céu, morando nessa terra que o Senhor planejou para nós. Para que possamos aqui, Senhor, deixarmos uma história, um legado de vida íntima contigo, de relacionamento. Pai querido, faça parte agora nesse momento, Senhor, da vida do meu irmão. Envia o Teu Espírito Santo no coração quebrantado, no coração também endurecido. Envia o Teu Espírito Santo nessa noite para mudar histórias, Senhor, de pessoas aqui. Pai, eu Te peço, Senhor, como mero filho Teu, Pai. E sei, meu Pai amado, que eu não tenho direito algum, Senhor, de pedir algo. Mas eu sei que as Tuas misericórdias têm nos alcançado e a Tua graça. Que nesse momento eles sejam alcançados pelo poder do Espírito Santo que age em nós. Porque a Tua palavra também diz: cuide das coisas do reino, cuide das minhas coisas, e as demais vos serão acrescentadas. Então que nesse momento, Pai, que esse acrescento, Senhor, venha sobre a vida dos meus irmãos. Que sejamos uma igreja muitíssimo abençoada. Que sejamos um povo muitíssimo abençoado e agraciados pelo Teu Espírito Santo. E que possamos, Pai, experimentar o novo de Ti em nossas vidas. E assim eu Te agradeço e Te bendigo o Teu santo nome. Amém? Glória a Deus. Glorifica o Senhor. Pode assentar, querido. Antes de eu terminar essa palavra, eu vou contar um pequeno testemunho do que Deus tem feito em minha vida. O pastor sempre disse, que quando a gente tem filhos músicos, a gente é feliz, não é verdade? A nossa casa parece que se enche. O Dário também está experimentando essa experiência, abençoadíssima com a Bianca. O pastor já tem experimentado o melhor de Deus. Eu tenho experimentado o melhor de Deus dentro da minha casa. Há um mês atrás, praticamente, queridos, nós viemos aqui na igreja fazer uma mudança. Fazer alguns ajustes, né? Que precisa dos cuidados. A Isabelle veio comigo nessa ocasião. E ela ficava ali no teclado. E bagunçou a cabeça do Marquinho. A manhã inteira. O Marquinho chegou
Até vim aqui, Belo, vou baixar um pouquinho que eu não aguento mais. O Marquinhos dormiu aquela noite inteira fazendo blém, blém, blém na cabeça. E nesse exato momento do final de tarde, ela fez uma notinha e o pastor veio e ensinou uma escala para ela. Irmãos, ela saiu daqui toda interessada, chegou em casa, falou assim: ô pai, eu vou tocar teclado. Eu falei: amém. Aí o pastor falou assim: investe, paga a aula, investe. E obedeci, meu pastor, obedeci a voz do Espírito. Começamos a aula. Na mesma semana apareceu um teclado para comprar. Milagre. Primeira aula ela foi bem, segunda aula foi bem, terceira aula foi bem, quarta aula foi bem. O professor dela está vindo aqui, o Hugo, um menino abençoadíssimo. Querido, e aí, uns dias antes eu tinha dito para o pastor e para a pastora: Deus tem trabalhado muito na minha vida no seguinte versículo. Primeiro, o reino. E as demais coisas vos serão acrescentadas. E na primeira aula da Isabelle, ela me disse uma palavra: pai, o seu sonho para mim sempre foi que eu tocasse teclado, piano. Irmãos, ela dá uma arranhadinha no ukulele, vem na bateria, me ajuda aqui no meia-lua. Mas quando a Isabelle foi nascer, eu falava: Deus, eu tenho um lindo sonho, que a minha filha toque teclado. Porque eu sempre gostei, o Dário sempre me acompanhou, eu sempre gostei de pedir: o Dário, puxa uma nota aqui. Eu falei assim: eu acho bonito, menina, né? Eu vejo a Gabi aqui, eu acho lindo. E eu gosto de música. Eu falei assim, mas mesmo assim, irmão, meu coração não entristeceu no Senhor. Todo momento eu fiquei feliz com o Senhor. Só de ter saúde, ser adoradora, está de bom tamanho. Aí de repente a benção começa a tocar. E me fala essa palavra que eu profetizei lá no nascimento dela. Então a nossa vida, querido, é daquilo que sai da nossa boca. Profecia de bênção, de maravilha, daquilo que nós queremos no Senhor. No dia do jejum que nós entregamos aqui, a pastora deu uma dura em nós, dentro da palavra. E eu andei tomando umas duras dentro de casa. Não fala isso, começa a falar isso. Fale algo, irmão, que cresça a sua vida. Profetize sobre a sua vida. Aí essa semana eu também comecei a analisar a minha vida. Quando eu entrei na Ludival, trabalhei 7 anos ali, eu profetizei que eu ia ser cabeça e não cauda. E ali eu fui cabeça. Quando eu entrei nessa empresa que eu estou até hoje, há 11 anos, eu também profetizei que aqui eu seria cabeça e não cauda. Querido, até quando você vai se contentar com aquilo que você está vivendo hoje? Profetiza a bênção para a sua vida. Profetiza aquilo que você almeja no Senhor. Todos os nossos sonhos e projetos têm que estar no Senhor. Aí eu vim com aquela brincadeira dentro de casa, e é muito sério. Um dia eu perguntei assim para minha esposa: se nós ganhássemos 100 milhões de reais, o que você faria nesse momento exato? Eu ia viajar. Falei: pronto, Deus já não vai dar. Porque Deus quer nós inteiramente para Ele, querido. Então tem coisa que Deus não vai dar. Mesmo que a gente almeja, porque nos tira às vezes da presença dEle. Amém? Deus abençoe os irmãos de casa, e continue prosperando a vida de vocês. Querido, eu vou deixar, já vou falar rapidinho. Aniversário de 42 anos da igreja vai acontecer agora dia 20, né? Dia 20 é um dia de jejum para nós, tá, querido? Faça um jejum em prol da igreja, ao crescimento do povo de Deus nesse lugar, em Tirapina, que seja um povo alcançado. 42 anos de bênção, amém? Quinta-feira vai ser um culto, quarta-feira não vai ter discipulado, né? Vai? Não?
Quarta-feira não tem discipulado, essa semana será de segunda, terça e quarta de arrumações aqui. Então, na quinta-feira, a gente vai começar o culto às 7h30, nosso superintendente já está confirmado para estar conosco. Teremos uma palavra abençoadíssima, em nome de Jesus. Será a abertura. A banda dele também vem, ô glória, amém? Então vai ser abençoado. Quinta-feira mudou, essa semana que vem, irmão, mudou tudo. Quinta-feira você vem para cá, amém? Sexta-feira, culto das mulheres, será servido um chá, será servido um café, e as mulheres, tá? As irmãs abençoadas, de mãos abençoadas, tragam um prato de salgado ou um prato de doce, tá? O café, o chá, o suco, vamos ter aqui, tá bom? Aliás, o café e o chá tem aqui. O suco, se alguém não tomar café e chá, traz o suco ou refri, tá bom? Se você não tomar chá e café, tá bom? Então traz um prato de salgado ou de doce. Irmãos, espalhem isso, tá? Espalhem para que nós estejamos juntos aqui, nesses dias de festa. Na quinta-feira, então, na quinta-feira vai ter um bolão aqui, tá? As irmãs já estão preparando um bolo, então vai ter um bolo de parabéns aqui, abençoadíssimo. Na sexta-feira você também, daí você traz um prato, tá? Todo mundo junto, e vai ser bênção. Aí no sábado, cultão de jovens, todo mundo está convidado. Só é para vir jovem menos de 100 anos. Quem tiver mais de 100 anos não vem, irmão, porque daí você não vai aguentar a pressão, amém? É muito Deus aqui, então você não vai aguentar a pressão do sábado. Se você tiver mais de 100 anos, se você tiver menos de 100 anos, você vem, vai ter muita luz, muita fumaça, muito Espírito Santo, muito barulho santo aqui dentro, amém? Cultão abençoadíssimo, cultão bem jovem, bem alegre, bem feliz, tá? E contamos com a presença de cada um dos irmãos, não é porque é jovem, irmão, deixa o jovem. Quem aqui cresceu na igreja? Quem é jovem e cresceu na igreja? Aí, é a oportunidade de você vir no culto de jovem, querido. Fala assim, eu participei de culto de jovens. Vem, amém? Vem ser abençoado. Pastor Genésio vai estar aqui no sábado. Quem conhece o Genésio aqui? Irmão, Genésio é um louvor. Seja engrandecido, ó Deus, amém. Ele é um cantor, para quem não conhece, é um cantor conhecido nacionalmente, um cantor de muitos louvores antigos e novos. Agora ele fez o último milagre, abençoadíssimo. Então venha participar. Quem é da Quadrangular há muitos anos, vai cantar louvorzão aqui, um atrás do outro, coisa abençoada, coisa das antigas, coisa das novas, vai ser uma benção. E o Genésio é uma pessoa também muito alegre, feliz, uma pessoa que vai deixar você extremamente à vontade. A hora que você vai ver, você já está no colo do papai, chorando, alegrando, pulando. A hora que você vê, acabou, você vai falar bem assim, acabou, Então é um culto de jovens, mas quem vai ministrar louvor e palavra é um homem de 70 anos. E ele não se considera velho. Detalhe. Tá bom? Amém? Então assim, o velho está aqui dentro, não está fora não, amém? Glória a Deus. No domingão, vai ter a entrega do jejum de manhã e vai ter aquele almoço santo, amém? 300 gramas de carne, você pode trazer uma salada, pode ser maionese, ou de folhas, ou de legumes, ou uma farofa. Arroz, já combinei com uma irmã, ela vai fazer o arroz aqui para nós, vai ter um arrozinho fresquinho aqui, tá? Então você vai trazer a carne, a salada, ou essa saladinha. Se o irmão tiver dúvida, me procura. E o refri. Tá bom, irmão? Tranquilo? Amém? 300 gramas de carne, eu acho que é suficiente por membro da família. Criança, se tiver 2 crianças, pode ser 300 para os 2. É você que vai avaliar o personagem dentro da sua casa. Se o personagem come muito, a minha personagem, irmão, come. Arrebenta, tá? Então eu sei que para ela 300 gramas é tranquilo, vai. Amém? Glória a Deus. Aí no domingo, irmão, não vai ter o culto da manhã e o culto da noite. Não, serão 2 cultos. O da manhã, entrega de jejum. O Genésio vai estar aqui de manhã também, louvando e adorando conosco, tá? Entrega do jejum, almoço. À noite teremos o batismo. Serão mais 20 pessoas, pastor? Em média 20 pessoas, né? Mais 20 pessoas. E aquela benção, querido. Então não deixe de participar. Vai ser um final de semana atípico? Vai ser atípico.
Então, não deixe de participar. É aquilo que eu falo. Seja um milagre na sua vida. Você tem que tomar atitude. Amém? Pastor, esqueci de alguma coisa? Não? Falei tudo certinho? O garfinho é garfo descartável, tá, querido? Se você tiver dificuldade, pode trazer de casa. Amém? Pratinho tem aqui, copinho tem aqui. Tá bom? Deus abençoe os irmãos. Se tiverem dúvida, pode me procurar. Deus abençoe. Deus abençoe, Eliezer. Deus abençoe os irmãos de casa. Irmãos, vamos ficar de pé? Louvado seja Deus. Entendeu o recadinho aí? Irmão, só um detalhe. Chega cedo para não ficar sem lugar todos esses dias, amém, irmão? Porque a gente vai ter umas igrejas de fora também, né? Então chega cedo para não ficar sem lugar. E na verdade, no domingo é churrascão? Domingo no almoço é churrascão. Oh, aleluia. Irmãos, já estão... Oh, irmão, peraí. Nós já estamos... 12º dia de jejum, né? Meu Deus do céu. Não aguento mais, né? É suco de ovo, irmão Gilberto. Suco de ovo. É pão com ovo. Misericórdia, é o jejum do ovo, né? Mas só vitória, né, irmão? Irmãos, Deus abençoe os irmãos de casa. Eu quero agradecer a todos que estiveram aqui essa noite. Quero dizer que nós já começamos a ter muitos milagres. Nós oramos aqui, Neidinha, vou contar, né? O último milagre foi da Neidinha. Oramos por uma dor no braço que está aí, ó. E ela nunca mais viu essa dor. Pode dar glória a Deus? Amém, irmão? Vamos aplaudir o Senhor? Né? Como? Ah, irmãos, deixa eu falar um negócio aqui. Olha só, esqueci. Irmão, levamos um ônibus. Que dia que foi? Sexta-feira? Não, sexta-feira é hoje, né? Estou perdido no tempo. Quinta-feira saiu um ônibus lotado de jovens nossos aqui para o retiro. Pode dar glória a Deus? Fatiminha contou um milagre também. Amém? Que ela recebeu. Quando foi, Fatiminha? Na área da justiça? Segunda-feira, amém? Ela acabou o culto, veio aqui chorando. Falei, o que aconteceu, Fátima? O que está acontecendo? Falou, pastor, dentro do culto recebi um milagre, que através da vida do nosso doutor Juninho, que está ali, né? Nosso irmão, a nossa igreja, sempre falei, vamos ter muitos doutores, e já começou. Nosso irmão doutor Juninho foi um instrumento usado para abençoar a Fátima. A Fátima terminou o culto chorando, e ela falou, pastor, Deus usou o nosso irmão doutor advogado, né? Ramirinho, né? Que a gente chama ele aqui, e foi uma benção. Amém? Está acontecendo um milagre que nem pipoca. Diga a glória a Deus. Põe a mão, o próximo é o meu. Amém, irmão? Então, fica firme com Jesus. Vamos orar? Pai, eu te agradeço por essa noite maravilhosa, por essa igreja viva, por essa semana de festividade. Eu te agradeço, Pai, por tantas coisas que o Senhor tem feito por nós. Já recebi o meu milagre na minha casa também, algo extraordinário. Senhor, quanta coisa maravilhosa o Senhor tem feito por nós. Pai, eu te peço que os meus irmãos vão embora para casa, mas que ainda essa noite eles possam, Pai, sentir a mão do Senhor, libertando, abençoando os irmãos de casa, que o Senhor abençoe todos, Pai, de uma forma extraordinária, e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, caia como chuva sobre eles. Vamos levantar as mãos, que a graça do Pai, do Filho, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida e sobre a sua família, em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos de casa. Irmão, não vai embora sem olhar para o seu irmão e falar, irmão, estou te vendo, irmão Gilberto, estou te vendo, irmã Nivalda. Fala para ele, irmão, estou te vendo. Glória a Deus, estou te vendo, Ítalo. Deus abençoe, amém, irmãos? Não saia sem olhar para eles e dar um abraço, que ainda não pode, né, irmão Gilberto? Mas não pode, mas logo nós vamos estar abraçando. Deus abençoe os irmãos. Glória a Deus.